Você sente medo? Se a resposta é sim, você não está sozinho. O medo é uma das emoções mais primitivas e mais necessárias da experiência humana. Mas o que acontece quando ele deixa de te proteger e começa a te paralisar? Olá, você está no canal Odisseia Academy e eu sou Haroldo Dutra Dias e quero te falar sobre temas de desenvolvimento humano como você nunca ouviu. E hoje nós temos um tema especial. Antes, se inscreva aqui no canal Odisseia Academy, ative as notificações para você receber vídeos como esse. Eu tenho certeza que trabalhando duro em você, se aprimorando, se aperfeiçoando, toda a sua vida muda para corresponder à sua mudança interior. Bom, vamos lá. Como a neurociência define o medo? O medo é uma resposta automática. Vem de regiões do seu cérebro que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Uma vez que você percebe uma ameaça ou um perigo, o seu corpo responde em milésimos de segundo antes que você possa sequer entender o que está acontecendo. Várias regiões do seu cérebro, como a amígdala, o hipotálamo ou glândulas neuroendócrinas, como a hipófise, ou até outras glândulas, como a suprarrenal, começam a produzir cortisol, noradrenalina, adrenalina. Isso cria uma cascata bioquímica e, sem que você perceba, seu batimento cardíaco acelera, sua pupila dilata, seus músculos começam a armazenar glicogênio para que eles tenham combustível, tenham uma reserva para agir. Bom, esse é um estado de alerta. É um modo de sobrevivência. Foi a forma que a natureza encontrou para garantir a sobrevivência e a preservação das espécies. Portanto, quando estamos sob o medo, nós vamos fugir, lutar ou paralisar. Isso requer uma centena de processos fisiológicos, orgânicos. Pensa na seguinte situação. Você escuta um barulho repentino. Quando você vai fazer um exame médico. Quando você escuta uma notícia ruim. Uma crise econômica. Alguém da família que está passando mal. Isso dispara automaticamente o medo. Mas entenda, esse não é o problema. O medo não é o problema. O problema é quando ele se torna constante. O problema é quando ele se torna desproporcional. Vamos entender um pouquinho isso. Se todos pudéssemos lidar com o medo tal qual ele é, sem aumentar, sem exagerar, sem transformar o medo num hábito contínuo, a nossa relação com o medo seria tranquila. No entanto, nós seres humanos somos seres de memória. Nós construímos crenças, nós construímos significado, nós somos também linguagem. Nós não somos apenas as reações orgânicas. É por isso que o medo no ser humano ele tem uma carga muito mais complexa do que o medo no seu cãozinho, no seu gatinho, no seu pet. É diferente. Quando você sente medo, quando você experimenta o medo, isso ativa memórias emocionais. Isso faz com que você conecte experiências de medo que você viveu ao longo da sua vida. Além disso, você interpreta a vida de um determinado modo, uma determinada maneira. Você tem uma visão de mundo, uma visão das pessoas. Você dá significado. É você quem decide se uma ameaça é grande, moderada ou pequena. Se o perigo é grande, moderado ou pequeno. Essa rede de significados, essa interpretação que você dá para as coisas, muda tudo. Muda tudo. E é por isso que nós temos 4 perfis de pessoas quando o assunto é medo. É, exatamente.
Quando se trata de experimentar o medo, nós temos 4 comportamentos básicos. Vamos lá? O primeiro é a pessoa que paralisa. Ela simplesmente não consegue agir. Ela trava. Quando ela experimenta o medo, ela não raciocina, ela não consegue tomar uma decisão, às vezes ela não consegue nem se mexer. Simplesmente congela. Um medo paralisante. Todos nós já vivemos isso em algum momento da nossa vida. Mas aqui, na pessoa que tem esse perfil, mesmo que o perigo, mesmo que a ameaça não seja algo tão grave, a reação da pessoa é paralisar. Isso se torna um hábito emocional. Nós temos um outro perfil. Aquela pessoa que, quando experimenta o medo, ela foge de tudo. Ela evita, ela se isola, ela se afasta. Ela não quer enfrentar o problema, ela não quer se aproximar daquela situação ou daquela pessoa. Essa é uma atitude de fuga. Nesses casos, é natural que todos nós tenhamos momentos em que é preferível fugir, especialmente quando o perigo é muito grande. Mas se isso se torna um hábito, se a pessoa foge de todas as situações, inclusive daquelas que ela pode enfrentar, inclusive daquelas situações que ela pode resolver com suas próprias forças, bom, nesse caso, a atitude de fugir se torna disfuncional, começa a atrapalhar a pessoa. Da mesma maneira, aquele hábito de ficar paralisado. O que eu quero dizer? Paralisar de vez em quando ou fugir de vez em quando não é nenhum problema. No entanto, se isso se torna um hábito e se você passa a enfrentar todas as situações da sua vida com esse padrão de paralisia ou fuga, aí complica. Nós temos um outro perfil muito comum. A pessoa que nega o medo. Ela entra num processo de racionalização. Ela encontra justificativa para tudo. Embora ela esteja experimentando medo, ela nega isso e tenta encontrar desculpas. Ela tenta justificar, ela tenta encontrar uma explicação para convencer as pessoas de que ela não está sentindo medo ou convencer a si mesma de que o medo não é uma boa coisa para se sentir e que, portanto, ela está corrigindo isso, ela está evitando isso. Racionalização. É claro que todos nós precisamos interpretar as nossas emoções. É claro que todos nós temos que lidar de uma forma ou de outra com as emoções que surgem. Nós não podemos deixar que as emoções simplesmente comandem a nossa vida. Você comanda a sua vida. As emoções são como o motor do barco. Ele precisa estar ligado para que exista vida, para que você tenha entusiasmo, para que você tenha motivação. Mas o motor do barco não é o leme, não é ele que direciona para onde o barco vai. Você precisa conduzir essa embarcação. Aqui vale a mesma coisa. Mas se eu estou sempre justificando, se eu estou sempre jogando a emoção para debaixo do tapete, se eu estou sempre evitando encarar o meu medo, e estou sempre justificando racionalmente, isso acaba sendo disfuncional. Isso pode prejudicar os meus relacionamentos, isso pode prejudicar minhas decisões, isso pode prejudicar a minha vida. Nós temos um quarto perfil das pessoas que lidam com medo. Aquelas que exageram o perigo. Tudo vira uma catástrofe. Mesmo que o perigo e a ameaça sejam pequenos, medianos, aquilo se transforma numa tragédia e a pessoa reage de maneira desproporcional a qualquer tipo de perigo, a qualquer tipo de ameaça. É natural que uma vez ou outra a gente tenha esse tipo de comportamento, especialmente se você está passando por uma fase difícil. Quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos vulneráveis, é natural que a gente crie essas catástrofes. No entanto, se isso se torna um hábito permanente,
Se constantemente você está sempre respondendo a perigos e ameaças como se elas fossem catástrofes, isso se torna um problema para os seus relacionamentos, para a sua vida. 4 perfis: aquele que paralisa, aquele que foge de tudo, aquele que nega o medo e racionaliza, e aquela pessoa que catastrofiza, que aumenta, que exagera o perigo. Todos esses padrões emocionais têm uma causa. Todos esses padrões emocionais têm uma raiz. E a raiz está em alguma experiência vivida pela pessoa. Seja no útero materno. Sim, tem experiências que a pessoa viveu no útero materno e que a partir daquela experiência ela adotou um desses 4 padrões, um desses 4 comportamentos. Às vezes a experiência veio da infância, da adolescência, de um relacionamento que a pessoa viveu, não importa. Essas experiências constroem crenças. Você passa a enxergar o mundo e as pessoas a partir dessas experiências vividas. E não é um processo simplesmente intelectual. Não se engane. Memórias poderosas são memórias associadas a emoções. Quando você viveu uma experiência muito forte, aquilo se associou a algum tipo de estado emocional. E esse estado emocional deu força à memória. Você grava aquilo, você se lembra daquilo, porque aquilo está associado a um conteúdo emocionalmente forte. Então, crenças, visão de mundo, não é simplesmente algo intelectual. Você enxerga o mundo e as pessoas de uma determinada maneira com base em experiências e em emoções fortes que você experimentou. Portanto, se eu não trabalho esses meus esquemas emocionais, se eu não encaro de frente essa base afetiva e emocional das minhas experiências, dificilmente eu vou conseguir mudar. Nós temos uma outra situação também que nos preocupa em relação ao medo. Quando o medo se torna um hábito, quando ele se torna constante e intenso, ele pode progredir para a ansiedade. A ansiedade é um tipo de medo antecipatório. Você se antecipa. Você sofre antes do perigo chegar. Você sofre antes da ameaça chegar. Por exemplo, eu tenho medo de uma reunião que vai acontecer amanhã. E eu perco o sono hoje. Eu tenho medo de uma conversa que eu terei desafiadora com meu marido, com a minha mulher, com meu filho, com a minha filha, com um familiar, com um colega de trabalho, e eu começo a sofrer hoje. Veja, essa antecipação, do ponto de vista da neurociência e da psicologia, é igual ao medo. A sua resposta corporal, a sua resposta fisiológica é a mesma do medo, ainda que o perigo e a ameaça não tenham se concretizado. Então você começa a ter insônia, você começa a ficar exausto, você tem uma queda imunológica, você fica irritado, irritada. Essas consequências do corpo, essas marcas corporais, são como tatuagens. Estão ali, gravadas em você. E mesmo que a ameaça não se concretize, mesmo que o perigo não se realize, você teve toda essa resposta corporal. O seu corpo se adaptou. Muitas vezes o nosso corpo se adapta e fica num estresse crônico, permanente. Você fica num estado de alerta permanentemente. Mesmo quando tudo está tranquilo, você ainda está no estado de alerta. É por isso que surge a dificuldade de dormir, a insônia. É por isso que você começa a ter alergia, queda de cabelo, problemas na sua imunidade, porque o seu corpo está num estado permanente de alerta. Imagina um veículo que você deixasse ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você teria algum problema no motor? Claro. O motor não suporta isso. Nenhum motor de automóvel consegue ficar ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em algum momento ele vai pifar. Em algum momento ele vai estragar.
Esse é o estado de alerta crônico, permanente, que nós chamamos de ansiedade. Quando a ansiedade é imensa, ela começa a interferir de forma poderosa na vida e nos relacionamentos da pessoa. Que conclusão que a gente tira aqui? O medo é útil quando ele te move, mas quando ele te consome, quando ele te paralisa, ele deixa de ser útil e se transforma em uma prisão. Em uma prisão. Mas você deve estar se perguntando: entendi, mas o que eu faço? O que eu posso fazer para mudar isso? Bom, eu tenho três dicas para você. A primeira, consciência emocional. Consciência emocional. Você precisa entender que emoções você está sentindo, o que disparou essas emoções, quais são seus hábitos emocionais. Quando eu dou nome para as coisas, quando eu tomo consciência, eu começo a dominar. Né? Então você diz, eu estou com medo. Você tem que se perguntar, do quê? Em relação a quem? Qual é o perigo? Qual é a ameaça? Por que eu estou sentindo isso? Por que eu sempre sinto isso? É uma espécie de consciência emocional, alfabetização emocional. Você precisa distinguir quando um medo é leve, moderado, grande, intenso. Sem essa consciência emocional, não tem como intervir. Você não consegue mudar aquilo que não conhece. Você não consegue agir naquilo que você não enxerga. Primeiro eu tenho que ver, primeiro eu tenho que enxergar, primeiro eu tenho que tomar consciência de que aquilo existe, do que é aquilo, quais são as características daquele estado emocional. Depois eu consigo agir, depois eu consigo alterar. Segunda dica, você precisa mudar o seu foco, trabalhar o seu foco. Tudo aquilo que você foca cresce. Já percebeu isso? Tem uma parede branca com uma manchinha vermelha. Se você foca na mancha, a mancha assume uma proporção que ela não tem. Tudo aquilo que você foca cresce. Então você precisa aprender a controlar o seu foco, mudar o seu foco. Se eu aprendo a focar naquilo que me traz força, naquilo que me traz poder, se eu aprendo a focar naquilo que constrói a minha confiança, a minha autoestima, eu terei forças para lidar com o medo. Mas se eu dou foco total ao perigo e à ameaça, eu vou me fragilizar. Eu vou me sentir pequeno diante daquele desafio. Eu terei dificuldades em lidar com aquilo. E vai ser muito difícil, vai ser muito difícil eu ter uma resposta adequada àquele problema, àquele desafio, porque o meu foco é total no problema, no obstáculo, no perigo, na ameaça. Controle o seu foco. Veja, nós não estamos falando para você não enxergar o problema, não enxergar a ameaça. Isso não é possível. Nós estamos dizendo para focar também na solução, focar também nas estratégias para resolver, focar também na sua rede de relações, para que você possa agir da melhor maneira possível. Esse foco é fundamental, fundamental, se você quer fortalecer suas estratégias para lidar com o medo, com a ansiedade. E terceira dica, esse estado de medo, esse estado de ansiedade, ele não tem uma base corporal? Você não perde o sono? Seu coração não fica acelerado? Não há uma série de mudanças fisiológicas quando você está com medo? Então, por que desprezar o corpo? Por que deixar o corpo fora disso? Ninguém consegue lidar com o medo e com a ansiedade apenas pensando, com uma estratégia puramente intelectual. Eu preciso agir sobre o corpo. E aqui é importante respiração, uma meditação, um mindfulness, uma caminhada, um esporte.
eu preciso cuidar do meu corpo. Uma boa alimentação, às vezes até uma medicação. Procurar um profissional da psiquiatria que possa me ajudar, pelo menos naquele momento da crise. Eu também tenho que agir sobre o corpo. Se o medo é corporal, é mental e emocional, não basta eu agir só no mental e no emocional. Eu também tenho que agir no corpo. Por isso que as 3 estratégias que eu te apresentei aqui, consciência emocional, agir no emocional. Controlar seu foco, agir na cognição, na mente. E mudar sua fisiologia, agir no corpo. Se você não entende essa trilogia, mente, emoções e corpo, você não vai conseguir mudar o seu padrão de ansiedade, o seu padrão de medo. Vamos lá. Reconheça seu estado emocional de medo ou ansiedade. Reconheça isso, admita. Aceite. É humano. Todos temos isso. Aceite. Observe. Qual é o seu padrão de medo? Quais são os gatilhos que disparam o medo em você? Sem uma observação atenta e estratégica, você não consegue mudar esse padrão. E lembre-se, você não é o medo. Você está sentindo medo. Estados emocionais, transtornos, não são identidade, são condições. Eu posso estar numa condição de ansiedade, mas eu não sou a ansiedade. Ansiedade não é identidade. Medo não é identidade. É você que sente o medo. É você que sente a ansiedade. E se em algum momento você começou a sentir isso, em algum momento você pode parar de sentir isso. Você no comando do seu estado emocional. Afinal de contas, o medo tem uma lição para você. O medo te envia uma mensagem. Uma mensagem de quê? Algo que você valoriza, algo que é importante para você, está em perigo ou sob ameaça. Pode ser sua saúde, sua família, sua segurança, sua dignidade. São valores, são coisas importantes. O que o medo faz é apenas sinalizar. Ei, preste atenção nisso. Você não precisa focar no medo, mas deve focar naquilo que está sob perigo, naquilo que está sob ameaça, porque aquilo é importante para você. É isso que ele está te mostrando. Não lute contra o medo. Escute a mensagem que ele tem para te transmitir. Vamos lá? Resumindo, o medo é um estado fisiológico, corporal. O medo é um estado emocional. E o medo é também um estado cognitivo, é uma maneira de pensar, de reagir. Se você não age no corpo, nas emoções e na mente, você não consegue mudar esse estado emocional. Você está regulando seu medo? Ou você está sendo comandado por ele? Gostou desse conteúdo? Então deixa aqui o seu comentário. Responda. Em que área da sua vida o medo está te paralisando hoje? Em que área da sua vida você está fugindo? Ou você está reagindo de forma impensada? Compartilha com a gente. Eu tenho certeza que todos aqui vamos aprender muito com a experiência que você compartilhar conosco. E não se esqueça de se inscrever no canal Odisseia Academy. Acionar a notificação, porque aqui no Odisseia Academy, eu, Haroldo Dutra Dias, estou sempre tratando desses temas. Eu te vejo no próximo vídeo.